Paredes empilhadas. Paredes empilhadas são aquelas em que a gente pega paredes simples e coloca uma sobre a outra, por exemplo, uma viga de concreto embaixo, com uma alvenaria de fechamento e uma outra viga em cima, por exemplo, para que quando a gente desenhe já apareça a parede com as vigas. Então, o primeiro passo para você fazer paredes empilhadas é ter as paredes simples, porque o que a gente vai fazer é empilhar as paredes, só isso. Então, se você não tem as paredes simples para empilhar, você deve fazer o que foi mostrado na aula 5, onde eu mostrei como criar paredes simples. Vamos ver então aqui uma parede empilhada. Eu vim aqui em parede e procuro a parede mais próxima, que no caso só tem uma pronta aqui, ó. Essa parede empilhada aqui. É a única que tem, então a gente vai usar ela como ponto de partida para a nossa parede. Então eu escolho a parede, venho aqui em editar tipo. Para o caso das paredes empilhadas, eu sugiro que vocês sempre liguem esse botão visualizar, para que você tenha essa visão aqui da parede, porque você consegue perceber como ela está ficando. Então a gente vai vir aqui em duplicar e vou chamar assim, parede com vigas. Parede com vigas. E ok. Então eu dupliquei a parede, venho aqui em estrutura, editar, e agora aqui eu vejo como a minha parede está organizada. Ó. A gente vê aqui, ó, topo e base. Então, as linhas que estão mais na parte superior são as camadas superiores e as que estiverem mais embaixo aqui fazem parte da base. Basta você selecionar aqui, ó, o número da camada e ele destaca aqui em azul qual camada se refere. Aqui em cima a gente pode ajustar que altura a gente quer que essa amostra represente. Por exemplo, essa aqui está mostrando uma parede de 6 metros. Então eu vou diminuir isso aqui para uma parede de 3 metros, seria mais comum, né, no nosso caso. Então agora aqui eu tenho a representação de uma parede de 3 metros. Eu posso pressionar o botão do meio do mouse e arrastar para mover, e posso girar também para conseguir o zoom. Agora aqui eu venho e escolho essa camada 1, por exemplo, que parede eu quero. Então eu vou colocar aqui, ó, que no caso da camada 1 lá em cima, eu quero uma parede genérica de 150 milímetros. Ele automaticamente já muda aqui. E na base eu quero uma fundação de concreto de 300 milímetros. Certo? Aí aqui eu tenho a minha fundação. Se eu precisar colocar mais uma parede em cima, ou em qualquer outra posição, basta eu vir aqui no botão inserir, e ele insere uma nova camada, que eu posso ajustar a posição aqui, ó, acima e abaixo, para que ela suba ou desça dentro da pilha. Então no caso aqui eu vou subir, ó, então essa camada 2 acima, e aí ela passa a ficar lá no topo da parede. Feito isso, eu preciso ajustar agora a altura de cada uma dessas paredes. Ó. Então, por exemplo, essa fundação de concreto, eu vou colocar que ela tem 0,30 e que a base também tem 0,30. Então, o restante vai ser completado pela parede genérica de 150 milímetros. Uma coisa que vocês devem observar é que sempre uma vai ter altura variável. Aquela que vai ter altura variável, basta você clicar, ó, e vir aqui, ó, variável. E aí ela passa a ser variável e a outra passa a ser fixa. Normalmente nesse caso seria a parede do meio, né, a variável. Então essa aqui
vai se ajustar à altura da parede que você estiver desenhando. Outra coisa que vocês podem fazer também é deslocar essa parede, para que ela não fique no eixo aqui, ó. Por exemplo, eu poderia deslocar essa parede 7,5 cm, então basta eu vir aqui, ó, nesse valor, 0,075, e essa parede veio para um lado ou para o outro, ou um valor diferente, tá? Bem, feitas as pilhas, ajustadas as alturas, é só eu confirmar com OK aqui, mais um OK, e agora eu já tenho a minha parede empilhada, parede com vigas já pronta para ser usada. Então, se eu for lá no meu pavimento térreo, por exemplo, e eu desenhar um trecho dessa parede, ó, uma altura superior, tal, eu clico aqui, desenho um pedaço da parede, tá? Na hora que eu olhar na vista 3D, ó, vocês vão perceber que ela já foi representada com as vigas na parte superior e inferior. Bem, então é assim que a gente cria paredes empilhadas.